Kíria, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos. Só que eu quero falar isso em relação à sua vida, eu quero falar isso em relação às coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Eu quero falar as coisas que estão acontecendo na sua vida. E você vai prestar atenção, porque isso vai fazer muito sentido para você. Porque às vezes, quando você começa a observar a sua vida dentro da sua casa, você percebe que tem algo de errado. Não somente dentro da sua casa, mas com seus vizinhos também. Você pode perceber que as pessoas elas buscam fortemente a felicidade. Só que quando você olha, você não consegue ver essa felicidade nas pessoas. A palavra de Deus, ela diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Aí quando você olha para o seu lar, ele está destruído. Qual é a conclusão que você tem que chegar em relação a isso? Que você não está sendo uma mulher sábia. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando que existem pessoas que querem emburrecer o planeta todo. E Deus ele diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola a destrói com as suas próprias mãos. Aí quando você olha para a casa do seu vizinho, você vê que o lar dele está destruído. Quando você olha para dentro da sua casa, a sua casa, o relacionamento com as pessoas que você diz amar, está destruído. Eu faço uma pergunta para você. Você, nesse exato momento, você está sendo uma mulher sábia? É só você olhar. É só você olhar para a sua vida. Presta muita atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar algo relacionado à sabedoria que, se você compreender, você não vai se ofender com isso que eu estou te falando, mesmo porque essa não é a minha intenção. A minha intenção é simplesmente mostrar para você que, se Deus diz que uma mulher sábia edifica o seu lar, por que o seu lar não é edificado? Por quê? Lia, vamos falar da mulher. Tá? A Lia está falando aqui, às vezes não adianta a mulher ser sábia e o outro lado ser uma pessoa tola. Você não está correta nisso que você está falando. Por quê? Porque você está justificando a sua tolice com a tolice de uma outra pessoa. Tá? Não veja as coisas dessa forma, não. Tá? Sempre veja aquilo que você tem que fazer. Não faça com que as pessoas tolas façam com que você haja todos os dias na sua vida de forma tola também. Porque você se torna uma escrava daquela pessoa que é tola. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu posso te dar um exemplo relacionado a isso. Judas era uma pessoa tola. Judas era uma pessoa tola. Que Judas, William, que você está falando? Aquele, o discípulo. Discípulo de Jesus Cristo. Era uma pessoa tola. E as atitudes de Judas não fez com que Jesus Cristo entrasse na onda dele de também ser uma pessoa tola. Jesus foi traído, foi morto, foi crucificado, e mesmo assim, na hora de ser entregue, ele chama Judas e fala assim: amigo, amigo, eu sou seu amigo, independente das coisas que você faça na minha vida, eu sou seu amigo. Agora, o que você faz por mim, o mal que você me faz, é um problema seu. Os traumas que você carrega é um problema seu. Você não vai me afetar com seus lixos emocionais. Você não vai me afetar com seu passado doloroso. Você não vai me afetar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando eu estou falando a respeito de um assunto de sabedoria da mulher, não queira justificar a tolice de um homem. Eu sei do que você está falando. Eu sei do que você está falando, viu? É muito difícil. Por quê? Porque o homem, a maior parte dos homens, eles são tontos. Tontos, tontos, tontos. Eles agem com tolice todo o tempo. A mulher, ela é mais sábia. Mas talvez nesse exato momento você não esteja usando a sua sabedoria. Vou dar um exemplo para você ver se você compreende isso que eu estou te falando. William, o que eu preciso fazer para eu melhorar a minha vida?
Se a minha casa não é edificada, o que eu preciso compreender para que eu tenha paz dentro da minha casa? Vamos lá. Está fazendo sentido para você? Você que está aqui no Instagram, compartilha esse vídeo, porque eu vou começar o assunto agora. Eu vou te falar. Quando eu falo que a sua mente ela vai explodir, é porque ela vai. Você ter uma vida que gere satisfação para você, sabe o que acontece? Você precisa viver uma vida na sua naturalidade. Você precisa ser uma pessoa natural. William, como é que funciona isso? Por que eu não consigo ser feliz? Você precisa ser natural. Eu vou te explicar uma coisa. Dentro de você que eu estou falando aqui, dentro de você existe um manual. Manual. Assim como existe em todos os seres vivos. Eu não sei se você já reparou, você já observou, por exemplo, uma tartaruga quando ela nasce. É como se ela tivesse um chip apontando ela em direção ao mar. Assim como você também pode perceber que a parte dos animais que vivem na sua naturalidade, eles sabem o que precisa ser feito. Eles sabem o que precisa ser feito. Por quê? Porque dentro dos animais tem algo chamado instinto. Instinto. O gato ele faz aquilo que o gato nasceu para fazer. O cachorro ele faz aquilo que o cachorro nasceu para fazer. O elefante a mesma coisa. Então eles cumprem a sua função. Por quê? Porque eles estão vivendo a sua naturalidade, da forma que Deus criou. Então dentro de você existe um manual. Um manual da sua vida, um manual daquilo que você tem que fazer. Só que a maior parte das vezes você não faz. Mas o manual, ele está dentro de você. Dentro de você tem um livro, assim, olha, escrito, que se chama o Livro da Verdade. Faz parte da sua essência. Talvez você nunca ouviu falar isso que eu estou te falando. Mas dentro de você tem um livro escrito para onde você tem que ir. Quem verdadeiramente você é. Está tudo escrito dentro de você. O Livro da Verdade. William, mas eu nunca li esse livro. É porque você não se conhece. É porque você não sabe verdadeiramente quem você é. É por isso que dá confusão na mente das pessoas. Porque elas não acessam esse livro que está dentro dela. Ela não acessando o livro, ela não sabe como agir, ela não sabe como tratar as pessoas, ela não sabe para onde ir. Ela não sabe para onde ir. Por quê? Porque ela não sabe o seu propósito de vida, ela não sabe nem por que nasceu. Um livro, o Livro da Verdade, está dentro de você. Só que o que acontece? Eu vou te explicar um negócio aqui. Dentro de cada pessoa, é como se tivesse escrito para onde você deveria ir, a forma com que você tem que agir, a forma com que você tem que viver. Está tudo escrito dentro de você. Para quê? Para não causar dúvidas em uma pessoa. Para você saber de onde é que você veio. Só que tem um problema nesse livro. As páginas. William, o que tem as páginas desse livro? As páginas desse livro, elas estão meio apagadas. Como assim apagadas, William? A página desses livros, elas estão apagadas devido às coisas que vão entrando na sua mente. Como, por exemplo, você veio para esse planeta na sua essência. Só que você não acredita que você é uma pessoa plena. Você não acredita que você é uma pessoa completa, inteira. E o que acontece? Essas páginas que você não lê, que está dentro de você, elas são como se estivessem encobertas por músicas. Não é qualquer tipo de música, mas músicas sensuais, livros que você não deveria ler, notícias que você não deveria ouvir, companhias que você não deveria andar com elas. Todas essas coisas, os traumas, as pessoas com quem você conviveu no passado,
elas foram criando na frente dessas escrituras, desse livro, como se fosse um embaçamento entre a sua visão. Vamos lá, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito sério, você tem que destravar sua cabeça em relação a isso. Por que é que eu não consigo saber a minha verdadeira essência, William? Porque você precisa mergulhar para dentro de você. Cada passo é um conhecimento que você tem que ter na sua vida. Então, aqui está você. Só que os seus traumas, as músicas que você ouve hoje em dia, as informações que você recebe, os ambientes que você anda, tudo isso vai entrando aqui na sua mente, olha. Tudo na sua mente. Todas essas suas experiências negativas, elas vão criando como se fosse uma casca, uma barreira. Todos os seus traumas vão criando uma barreira e não deixa você ver as páginas desse livro. William, que livro é esse? O livro da verdade, que está dentro de você. A sua verdadeira essência, com todos os códigos de quem verdadeiramente você é. William, por que você está falando isso? Isso é importante na minha vida. Se você compreender o que eu estou querendo te falar, você abandona toda necessidade de aprovação. Você abandona todo complexo de inferioridade. Se você compreender o que eu estou te falando, você nunca mais vai ser escravo da depressão. Você nunca mais vai ser escravo da ansiedade. Você nunca mais vai ser escravo da pornografia. Você não vai ser escravo. Você nunca mais vai ser escravo de opiniões de outras pessoas. Você nunca mais vai ser escravo da carência afetiva. Por quê? Porque você acessa a página, que é o livro da vida, que está dentro de você. Sabe o que acontece? Acontece que quando você vai vivendo todas essas coisas negativas, elas vão como se fosse tapando mesmo, tapando essas páginas, e o seu pensamento vai gerando uma distorção da realidade. Vamos ver se você entende sobre isso daqui. Você não consegue ver mais o mundo da forma que verdadeiramente ele é. Você olha para as pessoas, você não consegue compreender. Você olha para a sua vida, você não consegue compreender a sua vida. Você não consegue compreender porque você não se satisfaz no seu trabalho. Você não consegue se satisfazer com a sua família. Você não consegue ser compreendido pela sua família e, sendo assim, você não se sente amado, amada, você não se sente valorizada. Tudo por quê? Porque o olhar, ele foi distorcido. Por tudo isso que você viveu, criou uma barreira. Eu chamo isso de bloqueios. Entre você e as páginas desse livro que está dentro de você. O livro da verdade está dentro de você. Sabe o que acontece? Todas essas coisas negativas que você ouve e você já ouviu na sua vida, ensinamentos errados que você foi aprendendo, tudo isso, hoje em dia, quando você olha para uma situação, você distorce a realidade. William, como assim eu distorço a realidade? Como, por exemplo, às vezes você tem um filho e ele quer sair de casa porque ele arrumou alguém. Aí o que acontece? Você, como mãe, você sente que você foi trocada. Você sente que o seu filho não te ama. Por quê? Porque ele está te trocando por uma outra mulher. Se ele mora em outro lugar, quantas vezes é que ele está te visitando? A sua mente fica pensando que ele está te trocando por outra mulher. Você não compreende que agora tem uma mulher em primeiro lugar na vida dele, que não é você, que foi mãe dele. Tem uma outra mulher, que agora é a esposa dele. É a primeira mulher na vida dele, não é mais você, mãe. Por que isso? Porque Deus diz que é assim. A partir do momento que realmente você é um homem, que você assume um compromisso com uma mulher, você faz dela na sua vida uma só carne. E aí a sua mãe já não é mais a primeira. Você, talvez nesse exato momento que esteja me ouvindo, é uma mãe.
que o seu filho saiu de casa. E aí você se sente desse jeito. E você fica triste. Por quê? Porque você está distorcendo a realidade. Você não consegue acessar o livro da verdade que está dentro de você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você é a primeira mulher do seu esposo. Você é a primeira mulher do seu marido, não do seu filho. Se você pensa e sofre por causa disso, é porque você está tendo uma distorção da realidade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É muito legal se você compreender isso que eu estou te falando. Você se liberta de várias coisas na sua vida, porque você compreende que você viveu muitas coisas, você aprendeu muitas coisas erradas na sua vida. E você precisa se libertar disso, porque se você não se liberta, isso é uma barreira na sua frente. Você não consegue ver a realidade. Não consegue ver. Não consegue ver. Sabe o que acontece? Você pode perceber que às vezes você, por você ter essa influência que eu acabei de falar, de pessoas, ideias negativas, ensinamentos negativos, traumas, gritos, abandono, rejeição, tudo isso que você teve na sua infância faz você distorcer o livro da verdade que está dentro de você. E aí quando você busca, você não encontra. É por isso que às vezes quando você está com a mente confusa, nossa, como eu queria uma resposta para a minha vida. Como eu queria um direcionamento para a minha vida. O que você faz? Você fica quieta, você mergulha para dentro de você e não acha nada. Mas o livro da verdade está lá. Só que você não consegue ler. Por quê? Porque a sua visão é completamente embaçada. É toda embaçada. Olha, é quando você busca respostas na sua vida e você não consegue encontrar. É porque a sua visão ela é embaçada. E o que você precisa fazer? Você precisa se conhecer melhor. Você precisa mergulhar dentro de você para conhecer as suas dores, para conhecer as suas fraquezas, para conhecer por que é que eu estou sofrendo nesse exato momento. A maior parte das pessoas elas não se conhecem. E aí, sabe o que é engraçado? As pessoas elas têm uma distorção tão grande da realidade absurda. Absurda, absurda, absurda. Você pega uma mãe e um pai e pergunta o seguinte, presta atenção nisso aqui, olha, isso vai destravar a cabeça de muita gente agora. Às vezes você tem um filho, e a gente pergunta assim, alguém pergunta para você, você tem filho? Você responde assim, tenho. Qual é a idade dele? Aí você fala, ele tem 12, tem 19, tem 20. E aí vem uma outra pergunta, você conhece o seu filho? Ah, mas é lógico que eu conheço meu filho. É lógico que eu conheço meu filho. Sabe por que as pessoas respondem assim? Porque às vezes você vê o seu filho todos os dias. Às vezes ele liga para você e você pensa que você conhece o seu filho simplesmente porque ele está dentro de casa todos os dias. Mas no fundo, você não conhece. Da mesma forma que às vezes o seu próprio cônjuge não te conhece. Você já reparou? Dentro de uma casa, você realmente conhece as pessoas? Você realmente se conhece? Você sabe quem verdadeiramente você é? Se você não sabe quem você é, se você não... Às vezes você não respeita as suas dores. Às vezes você não procura saber por que você está sofrendo. Às vezes você não procura saber por que é que você se maltrata tanto, se culpando por coisas do passado. Você não sabe responder isso, porque você não se conhece. Como é que você acha que você conhece uma pessoa que vive com você, que é seu filho? Não conhece. Se você não senta com essa pessoa, olha no olho dela e mergulha assim, olha, sabe, dentro da alma dela e pergunta para ela, como é que você está se sentindo? O problema, sabe o que é? É que as pessoas elas fazem julgamentos. Por exemplo, eu olho para minha filha e aí eu acho, se ela estiver sorrindo, está tudo bem. Se ela estiver chorando,
E sabe o que é interessante? Às vezes, quando uma pessoa está chorando dentro da sua casa, você pergunta, o que é que foi? A pessoa fala assim, não é nada não. Aí você vira as costas, a pessoa está falando que não é nada, então não é nada. Falta sabedoria na sua cabeça para você compreender que uma pessoa chorando, por mais que ela fale que não é nada, ela já está dizendo, é tudo. Você não consegue ver, não? Você não consegue ter um pingo de sabedoria na sua vida de quando você vê uma pessoa chorando e ela fala para você, não é nada não, é porque é alguma coisa? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é dentro de casa. Isso é dentro de casa. Quando você vive transitando dentro da sua casa de um lado para o outro, você tem que se perguntar para você mesmo, eu conheço meu esposo, a minha esposa, eu conheço os meus filhos? Não estou falando de você pegar e trocar a fralda dele, não. Ah, eu conheço meu filho de todos os lados. Não, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando do corpo dele, não. Eu estou falando aqui, olha, da mentalidade dele. Você para você passar um pouquinho de sabedoria para a vida dessa pessoa? William, eu não faço nada disso. Pois então, é a mesma coisa que aconteceu com você. Você já reparou isso? Você já observou que todas as coisas no planeta, elas se repetem desde a fundação do mundo? Você já reparou isso? Reparou não? Todas as coisas se repetem. Pode reparar a sua vida. A maior parte das pessoas, elas vivem aquilo que os seus pais viveram. Não observou não? Observa para você ver. As dores, as traições, as depressões, na maior parte das vezes, só é uma sequência. Observa para você ver. Observe a história da sua mãe, observe a história da sua avó, que você vai perceber na sua vida. Qual é o problema disso tudo que eu estou falando? É quando você olha para os seus filhos e você já tem uma ideia do que vai ser a vida deles. Se você não estiver colocando nada na cabeça deles em relação à sabedoria. Você ensina o seu filho a acessar esse livro da verdade que existe dentro de cada um? William, eu não faço isso. Pois talvez você não sabia. Agora você sabe que você também tem esse livro da verdade. Quando você tem o livro da verdade, quando você acessa o livro da verdade, os seus pensamentos são claros. Quando você tem que tomar uma atitude em qualquer situação que for, você sabe que só tinha aquela solução para tomar. Não tem outra. Por mais que às vezes a situação pareça difícil de tomar uma solução, a sabedoria ela vai te libertar. Você tem uma situação dentro da sua casa que está todo mundo sofrendo, porque não sabe como resolver. Aí você vem com a sua sabedoria, trouxe a luz para a casa toda. William, me dá um exemplo para eu poder entender. Eu te dou. Teve um dia que Salomão teve que tomar uma decisão muito difícil na vida dele. Chegou duas mulheres com um único bebê. Chegaram duas mulheres com um único bebê. E elas alegavam que as duas eram mães do bebê. O que tinha acontecido é que uma provavelmente dormiu, né, em cima de um bebê e um morreu. E aí ela pegou o bebê da outra e começou a confusão. Então levaram para Salomão decidir. Você vai perceber que quando você é uma pessoa que a sua vida ela está um caos, você tem que buscar sabedoria na sua vida. Você não deve buscar aconselhamento com pessoas que não têm resultados na vida. Não deve fazer isso. Às vezes te ensinaram que você deve buscar os mais velhos. Nem sempre o mais velho é sinônimo de sabedoria. Cabelo branco não é sinônimo de sabedoria. Resultado é sinônimo de sabedoria. Não espere que a sua mãe, sua tia, que tem um relacionamento destruído, te dê conselhos bons sobre relacionamento. Não sabe. Em qualquer área da sua vida, você não deve buscar conselhos com pessoas que não têm resultados naquilo que você deseja melhorar. Cabelos brancos não são sinônimos de sabedoria. Resultados são.
Então Salomão, diante de duas mulheres que se dizem mães de uma única criança, como é que se resolve uma situação dessa? É simples para uma pessoa que adquire sabedoria na sua vida. É simples. Para algumas pessoas seria terrível, é mais um problema. E aí Salomão, assim como às vezes as pessoas ficam, nossa, eu já tenho 2 problemas, ainda vão me trazer mais um problema. A minha vida é um problema. Não. Quando você tem sabedoria, você sai resolvendo todos os problemas, os seus e os dos outros também. Faz o seguinte, pega uma espada e, como eu sou uma pessoa justa, vamos fazer o seguinte, vamos cortar essa criança no meio e vamos dar um pedaço para uma mãe e um pedaço para outra mãe. Pronto, está resolvido. E foi assim que Salomão falou. Imediatamente, o que acontece? A mãe verdadeira dá um grito e fala assim, eu abro mão da minha parte. Pode deixar o menino inteiro. Salomão pega e fala assim, pode dar a criança para essa mulher, ela é a mãe. Nossa, é sensacional, não é? O que a sabedoria faz? O que a sabedoria faz na vida de uma pessoa? E por que talvez o seu lar no trabalho, aliás, o seu trabalho não tem paz, a sua casa não tem paz, a sua casa, que é o seu corpo, a sua mente, que é o seu corpo, não tem paz? Será que eu preciso falar assim, com palavras claras para você, o que está acontecendo na sua vida? Qual é a falta que você está tendo? A mulher sábia edifica o seu lar, a tola a destrói com as suas próprias mãos. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque conforme você vai se conhecendo, você vai sabendo as suas necessidades, sabe? Quando eu falo isso em relação à mulher, é em relação ao homem também. O homem é pior. O homem que é tonto mesmo. Age todo o tempo com tolice. Então sabe o que acontece? Quando você acessa o livro da verdade que está dentro de você, você encontra a sua plenitude. Você encontra a sua plenitude. Como assim, William, eu encontro a minha plenitude? É porque quando você mergulha para dentro de você e você acessa o livro da sabedoria, você sabe de onde foi que você veio. Você sabe quem te criou. Você sabe para onde você tem que voltar. Você sabe disso, então você é uma pessoa plena. Uma pessoa plena, não falta amor dentro dela. Não faltando amor, ela não se sente desvalorizada. Não faltando amor, ela não se sente carente. Não faltando amor dentro dela, ela não se sente menosprezada por outras pessoas. Ela não se sente inferior em relação às outras pessoas. Uma pessoa sabendo a sua plenitude, ela se conhecendo, ela não vive se comparando com outras pessoas. Por que, William? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Compreende? É quando você mergulha para dentro de você, você tem acesso a esse livro e você vai adquirindo sabedoria na sua vida. Olha, quando você descobre verdadeiramente quem você é, você vai perceber que você vai se livrar dos desejos. Desejos. Eu não sei se você percebeu, mas a maior parte das pessoas, elas sofrem por causa dos seus desejos. Desejos. Para quem está aqui no TikTok, compartilha aí pelo menos para umas 10 pessoas, viu? Nós temos uma meta de 50 mil curtidas aí. Estamos com 20 mil curtidas. E dê seus presentinhos aí também. Não é live de NPC, mas dê os seus presentinhos, você que está aí no Instagram ou no TikTok. Tá bom? E clica aí na tela várias vezes para você espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Escuta isso que eu vou te falar. Quanto mais desejos você tiver na sua vida, mais infeliz você será. Quanto mais desejos você tiver, mais infeliz você será na sua vida. Por que isso? Porque funciona assim, olha.
você vai perceber que tem várias coisas que você não consegue realizar. E se você for uma pessoa completamente tomada pelos seus desejos, você vai todo o tempo reagir não à vida que você nasceu para viver, mas uma vida de desejos. Vou te explicar sobre isso para você entender. Vamos lá. Se agora você deseja algo e você consegue, então você se sente realizado, realizada. E aí você tem a sensação que a sua vida é boa. Só que se isso não acontece na sua vida, você vai ter a sensação que a sua vida ela é ruim. Simplesmente por quê? Porque você está tendo um pensamento de desejo em relação a alguma coisa. Então, quanto mais você desejar, mais infeliz você vai ser. E eu não estou falando para você se contentar com a vida que você tem, não. Eu estou te falando só para você saber que tem coisas que você tem capacidade de fazer. Só que você também tem as suas limitações. E você precisa se conhecer para isso, para você não se frustrar. Para você não se frustrar. Quando você acessa a sua essência, quando você acessa o livro da verdade que está dentro de você, você vai se conhecendo e você vai sabendo que tem coisas que é difícil para você fazer. E você não fica se comparando com quem sabe fazer bem melhor do que você. É a mesma coisa de querer comparar uma pessoa, um profissional, um jogador de futebol, por exemplo, vai comparar o Neymar comigo, jogando. Ah, não. Se o Neymar consegue, eu também consigo. Não, o Neymar tem um talento. O meu talento é outro. Agora ele treina muito. E eu treino outra coisa. Então eu não tenho que me comparar com ele. Só que qual é o problema? Quando você não acessa e você não se conhece, você vai ficar todo o tempo se comparando com as outras pessoas. Ah, é porque o que eu tenho é menor do que de fulano. É falta de sabedoria. Você vai sofrer por isso na sua vida. Ah, os meus irmãos, os filhos dos meus irmãos estão conseguindo se formar para isso, para aquilo, para outra coisa. Os meus não. Por que você não se forma, moleque? Está gerando comparação. Você não deve comparar nem você e nem ninguém a ninguém. Porque cada um é único, tem que entender isso aí. Quando você vai adquirindo sabedoria na sua vida, você vai abandonando os seus desejos. Você para de ser uma pessoa guiada pelas suas vontades. Você começa a fazer coisas que você não quer fazer. Como assim, William? É uma pessoa livre. Você sabia que liberdade não tem nada a ver com o que você faz todo o tempo? Tem a ver com aquilo que você não faz. Tem a ver com aquilo que você rejeita fazer. A felicidade, a liberdade, ela tem a ver com aquilo que você deixa de fazer. Você sabe que não pode fazer e você simplesmente é livre para falar assim, eu não vou fazer isso. Tudo isso vai acontecendo conforme você vai adquirindo sabedoria na sua vida. Primeiro, você mergulha para dentro de você e você vai adquirindo sabedoria. A minha sensação é que eu nasci sem dons, sem talento nenhum. Irene, é só uma sensação, viu? Existem milhares de embriões para serem para fecundar o óvulo e fomos escolhidos. Não caímos aqui de paraquedas. Isso aqui é que a Elizabeth falou, ela está dizendo que nós fomos escolhidos e você não está aqui por acaso. A maior parte das pessoas elas não compreendem isso, elas pensam que estão aqui para serem escravas de outras pessoas. A maior parte das pessoas elas pensam que estão aqui para trabalhar, para sofrer, ou para ganhar dinheiro, ou para ter prazer na sua vida. Não tem nada a ver com isso. Você tem que se conhecer, você tem que descobrir quais são os seus talentos. Você tem que descobrir quais são os seus dons. Você tem que descobrir qual é o seu propósito de vida. Ah, mas eu vou ficar esperando descobrir? Não, começa a fazer algo na sua vida que você vai descobrindo o seu propósito no meio do caminho. Às vezes você quer que tenha um livro
aonde você chega e fala assim, olha, agora hoje você tem que fazer isso, amanhã você tem que fazer isso, para você ter a vida que você deseja. Não vai ser assim. Ou você não conhece a história de Abraão, ou você não conhece a história de José do Egito, ou você não conhece outras histórias por aí. Não é assim. Não é assim que funciona. Você tem uma visão, você tem um sonho da onde é que você quer chegar. Só que Deus não te mostra o caminho. Ele não mostra o que vai acontecer no caminho, aliás. Ele não mostra. É assim que acontece, por exemplo, no processo da borboleta também, da metamorfose, de transformação de lagarta para borboleta. A borboleta, ela não consegue nem imaginar a dor que ela vai sentir para se transformar em borboleta. Se José do Egito soubesse que quando ele era jovem, ele teve um sonho onde a lua se prostrava para ele, que era onde ele ia alimentar toda uma nação, ele ia tomar conta de uma nação toda. Agora, se ele soubesse o processo que ele ia passar, ele já tinha desistido desde o início. Ele ia falar, Deus, eu não quero esse tipo de sonho não, eu vou ficar por aqui mesmo, mas não. Foi invejado pelos irmãos, foi jogado em um poço, foi dado como morto, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, foi assediado pela esposa de Potifar e foi acusado por algo que ele não fez, foi jogado na cadeia. Nossa, que processo! Que processo! Eu estou te falando isso para você compreender que você não sabe aquilo que vai acontecer no dia de amanhã. Se você não sabe o seu propósito, vê na sua vida aquilo que você gosta de fazer. Comece a descobrir verdadeiramente quem você é. Conforme você vai descobrindo, você vai percebendo que você não precisa choramingar por pessoas. Você não precisa choramingar por palavras de pessoas. Por quê? Porque você tem conhecimento, você tem sabedoria na sua vida. Quando você é uma pessoa que você tem sabedoria na sua vida, você percebe que a sua vida ela é boa. Ela é boa. Por mais que aconteçam coisas que você não goste, a sua vida ela é boa. Por você não ter sabedoria, você acha que ela é ruim. Aí você fala, William, mas essas coisas que acontecem na minha vida, essas brigas, essas confusões, eu só sei de uma coisa. Eu só sei que todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. É a única coisa que eu sei. É a única coisa que eu posso te falar. Que todas as coisas vão colaborar, por mais que você não compreenda na sua vida, por mais que nesse exato momento aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo. Ele pegou e foi levado pelo Espírito ao deserto. Antes de começar o seu ministério, ele foi levado ao deserto. Para quê? Para ser tentado. E talvez você seja tentado todos os dias na sua vida, mas não tem sabedoria para resistir. Não tem sabedoria para resistir. Você sendo homem, as mulheres, você não consegue resistir aos seus desejos. Você sendo homem, sendo mulher, você não consegue resistir às palavras de pessoas que te entristecem, e aí você aceita para a sua vida essas palavras. Você não tem sabedoria para enfrentar o deserto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso tem que abrir a sua mente, isso que eu estou te falando. Eu estou te falando, resumindo, você se conhece, e esse conhecimento que você tanto busca está dentro de você. Mas eu estou te falando que as coisas que você já viveu no passado geraram na sua mente crenças que faz com que você olhe para dentro desse livro, fazem com que você olhe para dentro de você, dentro desse livro, busque respostas e não encontre. Por quê? Porque a sua visão é distorcida. Você precisa se libertar dessas crenças que você carrega em relação a homens, em relação a pai, em relação a filhos, em relação a Deus. Você precisa se libertar. Porque se você não se liberta, todo o tempo a sua visão
é distorcida. Todo tempo a sua visão é distorcida. Você olha para o seu filho, você foi criado de uma forma e você quer criar o seu filho da mesma forma. Você não tem sabedoria para compreender que a linguagem é diferente. A linguagem é diferente. Você percebe que a forma com que o seu pai falava com você é outra linguagem do que está acontecendo hoje? A linguagem, ela muda. Em torno de 10, às vezes até menos, 5, 10 anos, vem um monte de palavra que você já não compreende mais o que seu filho está falando. Se você não estiver perguntando o que você sente, o que você pensa, o que você acha daquilo, para você conhecer realmente o seu filho, você não conhece. Você não se conhece, você não conhece o seu marido, você não conhece o seu pai, você não conhece a sua mãe, você só vive dentro de casa com essas pessoas. Mas verdadeiramente, você não conhece. Isso é triste, isso que eu estou te falando. É terrível isso que eu estou te falando. Para quem diz que vive em uma família, isso é terrível. É terrível você passar todos os dias da sua vida e você, às vezes, querer um abraço de um pai, de uma mãe, de um irmão e você não ter. É terrível você viver isso dentro de uma família. E por que as coisas não acontecem? Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Aí quando você não se conhece, o que acontece? É uma vida de depressão, é uma vida de ansiedade, é uma vida onde você não se valoriza. William, mas são os outros que não me valorizam. Não te valorizam porque você não se valoriza. E você não se valoriza porque você não tem amor próprio em relação à sua própria vida. William, por que eu não tenho amor próprio? Porque você não tem intimidade com Deus. Agora feriu algumas pessoas, né? Agora vai ferir algumas pessoas. Como assim, William? Você vem falar para mim que eu não tenho intimidade com Deus? Exatamente isso que eu estou te falando. Não é para te machucar e não é para te acusar. É um fato na sua vida para você pensar sobre isso que eu estou te falando. Não é para te acusar. Eu não estou fazendo live aqui para chamar a sua atenção de forma alguma. Estou querendo te passar sabedoria. Se você é uma pessoa que você não se sente amada, é porque o amor não habita dentro de você e o amor só vem de Deus, ele não vem de outro lugar. Se você não se sente amada, é porque o verdadeiro amor não está te tocando. O que você sente pode ser paixão por outras pessoas, pode ser o que for, não é o amor. O amor não vem de um homem, ele vem só de Deus. E quando você se conhece, quando você tem essa intimidade com você mesmo, quando você acessa esse livro que está dentro de você, que é o livro da verdade, você começa a compreender que o amor só pode vir dele. Se ele está em mim, não tem como eu não me sentir amado, não tem como eu me desvalorizar, não tem como eu me ofender com palavras de pessoas, não tem como. O problema é que você se ofende porque quem te maltrata, quem te fere na maior parte das vezes é o seu cônjuge, é o seu filho. Só que isso daí é um problema que você tem que resolver com você, esse tipo de sentimento. Olha, adquira sabedoria na sua vida que você vai perceber que você vai se livrar de várias guerras. Várias guerras internas, várias guerras na sua família. Conforme você vai adquirindo sabedoria, por exemplo, isso que eu estou te falando aqui, talvez você fale assim, nossa, eu acabei de pegar essa sabedoria. Não, você não pegou nada. O que eu te falei, a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela só vem de Deus. Se eu te falei algo que você fale para você mesmo, nossa, isso veio para mim. Isso são palavras de sabedoria, pois essa sabedoria, ela pertence a mim, tá? William, o que foi que eu acabei de ouvir? Para você é um conhecimento. Vai se tornar sabedoria a partir do momento que você aplica isso na sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou te explicando algo aqui que é um conhecimento
E eu estou querendo gerar na sua mente um entendimento, para você entender a importância que é você se conhecer, porque as respostas estão dentro de você. É isso que eu estou te falando, dentro de você. Então isso é um conhecimento e eu estou tentando gerar aqui em você um entendimento. A sabedoria ela vai vir a partir do momento que você pega esse conhecimento e coloca em prática na sua vida. Como é que eu coloco em prática, William? Prestando atenção nos seus sentimentos. Quando alguém diz que você é feia, você se ofende por causa disso? Me ofendo. Então pronto, a partir de hoje você não deve mais se ofender. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não te conhece, ela não sabe quem você é. Você só se ofende se você também não se conhecer. Você só se ofende se você não saber verdadeiramente, não souber verdadeiramente quem você é. Deixa eu te falar uma coisa. 1 hora de live, então deixa eu terminar aqui. Amanhã eu quero dar continuidade nesse assunto. Eu quero falar a respeito de para você se conhecer um pouco mais. Amanhã eu quero falar algo, continuar falando a respeito de sabedoria. Porque se dentro da sua casa você não consegue encontrar paz, você tem que parar de culpar as outras pessoas que são tolas. Você tem que parar de culpar as pessoas que são tolas. Você tem que prestar atenção em você. Obrigado, viu, Anny? Obrigado para quem está dando as rosas. Você entende? Então amanhã eu quero terminar esse assunto a respeito desse autoconhecimento, desse livro da verdade que existe dentro de cada um. Que quando você acessa, quando você começa a descobrir verdadeiramente quem você é, quando você adquire sabedoria na sua vida, sabe o que acontece? Os problemas eles não param. Só que você vai saber como resolvê-los. Você vai saber, você vai antever. Você vai se livrar dos problemas. Por exemplo, se você começa a ler Provérbios de Salomão, o intuito de Provérbios de Salomão é justamente isso. É proporcionar uma vida boa para a pessoa, uma vida reta. É para isso que você adquire sabedoria na sua vida. Você vai perceber que a sabedoria ela é diferente de quando você tem um conhecimento. Por que, William? É diferente de quando você tem um conhecimento. Porque funciona assim, olha. O conhecimento, se você for uma pessoa que busca todo o tempo conhecimento na sua vida, e de repente você está precisando de dinheiro, e você vê uma oportunidade de você ganhar muito dinheiro, o que acontece? Você mergulha nisso dali. Por quê? Porque você está precisando. Você sabe fazer aquilo ali? Eu sei. Eu sei. E aí você começa a pegar informações. Olha, mas a pessoa que está te oferecendo esses ganhos absurdos aí na sua vida, tem alguns riscos meio desonestos aí por trás. O conhecimento vai fazer você aceitar. Por quê? Porque você está precisando. O seu cérebro vai falar assim, não, eu preciso desse dinheiro aí. E aí você vai. A sabedoria, ela não vê lucro relacionado a dinheiro. A sabedoria, ela vê aquilo que é correto fazer. Então, calma aí, deixa eu... A mesma situação. Eu estou precisando de dinheiro, recebo uma proposta. Dá para eu fazer? Dá. Só que a sabedoria, ela vai dar um alerta aqui na sua mente. Não faz. Não se mete nisso. Não se mete nisso. E você se livra de coisas que você ia sofrer. Desertos que você ia começar a viver. A sabedoria te livra dessas coisas todas. Eu espero que você tenha gostado da live. Não quero me prolongar em mais de 1 hora de live. Amanhã eu quero dar continuidade nesse assunto para você se conhecer um pouco melhor. Amanhã eu vou falar a respeito da sabedoria para você governar as suas emoções. E eu tenho certeza que conforme você vai se conhecendo, você vai se libertando desses bloqueios para você ter uma vida mais feliz. Joia? Vamos lá. Muito obrigado aí, Micaela. Muito obrigado, Adriana Rezende. Obrigado aí para quem... Obrigado pelas 40 mil curtidas.